Paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos entrar na oração já já. Glória a Deus. Estamos na igreja. Hoje não tem programação da campanha de oração. Daqui a pouco vai ser apagada as luzes. Vocês não vão me ver, só vão me ouvir, tá bom? Vou estar intercedendo por vocês. A paz do Senhor, Humberto. A paz do Senhor, a irmã Damiana. A paz do Senhor. Hoje não tem programação de oração pela rádio, mas eu resolvi agora que nós estamos no momento de oração aqui na igreja, eu vou estar intercedendo, tá bom? Pai do Senhor Sebastião, presbítero Sebastião, está me ouvindo também, vendo. Daqui a pouco a pastora vai apagar a luz e vocês não vão me enxergar, só vão me ouvir. Aproveitar para fazer oração, pastora, ao vivo. Oi? Pode apagar. Os irmãos só vão me ouvir, tá bom? A pastora apagou a luz, para nós entrar no Espírito. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, estamos, ó Pai querido, aqui na igreja, louvando e exaltando o teu santo nome, aprendendo mais do Senhor. Para nos abençoar, meu Pai querido. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas. Que o Senhor venha operar um grande milagre na nossa vida. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, todos os irmãos que estão na campanha da oração. Que o seu nome venha ser glorificado para todos sempre. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a irmã Damiana, o Sebastião, Humberto. Que o Senhor venha abençoar, Pai querido, cada um que está, Senhor Deus, conectado conosco. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a minha vida, a vida do meu pastor, da minha pastora. Que o Senhor venha abençoar, Pai querido, que a tua graça e misericórdia, que estende de geração em geração, possa nos abençoar, fortalecer. Que o Senhor venha abrir a porta de emprego para aqueles que estão necessitados, Senhor Deus, de uma porta de emprego. Que o Senhor venha, Pai querido, as pessoas que estão enfermas, precisando da cura, do milagre. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar poderosamente as nossas vidas, ó Pai querido. Que o Senhor venha manifestar a tua graça, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Marlene, o Célio, o Silvio. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Bruna, juntamente com o Roger. Pai querido, Pai amado, venha abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas. Estamos aqui orando na congregação, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer. Enche-nos, ó Pai, da tua graça, da tua virtude sobre as nossas vidas. Pai querido, conceda a bênção para os meus irmãos que estão necessitados, pessoas que estão, ó Pai querido, entre as cirurgias, estão tratando, Senhor Deus, Pai querido, da doença, estão, Pai querido, no leito de hospital. O irmão do Senhor Sérgio, Pai querido, que está lá tratando, Senhor Deus, da sua enfermidade. Que o Senhor venha dar recuperação para ele, que o Senhor venha abençoar a vida dele para que ele possa ter, ó Pai querido, resistência, Pai querido, nas operações e tudo que ele está fazendo, Pai querido, lá naquele hospital. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, venha abençoar, Senhor Deus, dar força para ele espiritualmente, para que ele possa vencer, Pai querido, essa enfermidade e que teu nome venha ser glorificado, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, estende as tuas mãos, ó Pai querido, sobre a vida das pessoas que se encontram com o casamento destruído, casamento, ó Pai querido, quase se desfazendo. Que o Senhor venha abençoar poderosamente os casais, Pai querido, que estão em fase de discussões, de brigas, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai querido, abençoar o meu irmão Serginho. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, Pai querido, cada um, Senhor Deus, que sempre está, Senhor Deus, conectado conosco pela campanha da oração. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego. Que o Senhor possa abrir essa porta de emprego, Senhor Deus. Aquele que precisa, Pai querido, da cura da enfermidade, que o Senhor possa dar cura da enfermidade. Abençoa a vida do Humberto, Senhor Deus, que teve parada cardíaca, mas agora está bem, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dele. Controla a tua pressão, controla o teu coração,
Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha, Pai querido, abrir a porta de emprego para a irmã Damiana, que o teu nome venha ser glorificado. Abra essa porta para ela, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, estende as tuas mãos de graça e de virtude, Senhor Deus. Pai querido, abençoa a vida da irmã Socorro, que sempre está, Senhor Deus, orando juntamente conosco também. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, a vida do seu esposo Luiz. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa o irmão Flávio, que sempre nos ajuda, Senhor Deus, através, ó Pai querido, da programação. Sempre está nos auxiliando, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, da tua esposa Rose e da sua filhinha, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai querido, a vida de cada um, Senhor meu Pai. Opera um grande milagre, Senhor Deus, sobre nossas vidas, fortalece a nossa alma. Queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a alcançar, Senhor Deus, alcançar esse nível, Senhor, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, Pai amado, que nós podemos adorar o Senhor da maneira que o Senhor exige, da maneira que o Senhor, Pai querido, gosta que nós adoramos o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, pela bondade e misericórdia do Senhor, que estende de geração em geração, meu Pai. Opera, Senhor Deus, em nós a tua graça, Senhor Deus. Pai querido, abençoa a vida do Sebastião, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dele. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida da sua família, da tua esposa, dos teus filhos, dos seus netos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a recuperação da esposa do Senhor Sérgio. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, o pastor Isaías, juntamente com a tua esposa, o pastor Elias, juntamente com a tua esposa, o pastor Elcio, Senhor Deus, abençoa ele, a tua esposa, abençoa, Pai querido, o Luiz, ó Pai querido, que fez a cirurgia, Pai querido, Pai amado, também está, Senhor Deus, em fase de recuperação. Abençoa o João Valvazori, também, Senhor Deus, que está se recuperando também, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, da operação. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, a vida do seu pastor Célio, Pai querido, lá da Coerf. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus. Entrego nas tuas mãos a irmã Deise, Pai querido, juntamente com o Ricardo. Que o Senhor venha abençoar a vida deles, que a tua graça e misericórdia, que estende de geração em geração, possa, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que vai estar ouvindo, Pai querido, essa gravação, e que teu nome venha a ser glorificado para todo sempre, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, intercedo, Senhor meu Deus, por todas as pessoas. José Aparecido, venha abençoar poderosamente a minha sogra, meu sogro, venha abençoar minhas cunhadas, meus cunhados, minha cunhada, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar a vida do meu sogro, da minha sogra, repreendendo todo tipo de enfermidade no corpo do meu sogro, Pai. Que teu nome venha a ser glorificado para todos sempre. Que o Senhor venha abençoar a vida das minhas filhas e do meu filho, Senhor Deus, Ailane, Tainá, Luiz Henrique. Que o Senhor, Pai querido, continua, Senhor Deus, abençoando poderosamente, Pai querido, Pai amado. Abençoa poderosamente os meus filhos, ó Pai. Derrama da tua graça, da tua misericórdia. Pai querido, abençoa o Gilson Aguiar. Também, Senhor Deus, está acompanhando essa oração. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida do Gilson Aguiar, juntamente com o seu irmão, o Eliseu Aguiar, e toda a família Aguiar, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua irmã, Senhor Deus, que se encontra com enfermidade. Também, Senhor Deus, não sei se operou e se vai operar, mas que o Senhor venha dar o livramento para ela dessa enfermidade. Pai querido, Pai amado, Deus de geração em geração, estamos orando, Senhor Deus, acreditando, Pai, que o Senhor é capaz de ouvir a nossa oração, a nossa súplica, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida, Senhor Deus, de cada pessoa. Pai querido, Pai amado, que ouvir, Senhor Deus, essa gravação, que o Senhor venha, Pai querido, abençoar
todos os pastores, presbíteros, obreiros da tua casa, Senhor Deus, que se encontra com necessidade, com lutas e muitas aflições, muitas das vezes. Pai querido, Pai amado, estende as tuas mãos, ó Pai querido, sobre a vida de cada pessoa, Senhor Deus. Venha abençoar, Senhor Deus, as igrejas, venha abençoar os pastores, venha abençoar os missionários que estão fora do país, Pai, os missionários que estão fora da sua terra, Pai querido, Pai amado, entregando a tua palavra, falando do teu amor, Pai querido, missionários que deixaram, Senhor Deus, a tua terra natal, para estar, Senhor Deus, levando o teu evangelho em lugares, ó Pai, diferente, Pai querido, Pai amado, linguagem diferente, Pai querido, venha abençoar, Senhor Deus, poderosamente a vida dos missionários que não são aceitos, Pai querido, muitas das vezes as pregações deles, ó Pai, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, são os missionários que entregam a sua própria vida por amor ao teu evangelho, Senhor Deus. Abençoa, protege, Senhor Deus, esses missionários que estão fora, Senhor Deus, da sua terra natal, Senhor Deus. Eu sei que é difícil, meu Pai, eu sei que é difícil, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor venha, Pai querido, abençoar poderosamente, Pai querido, todas as pessoas, ó Pai, que se encontram com enfermidade, falta de emprego, Pai querido, Pai amado. Ajuda, Senhor Deus, a recuperação, ó Pai querido, dessa família que se encontra, Pai querido, nas drogas, na prostituição, no tráfico, no roubo, na cocaína. Pai querido, quantas pessoas, ó Pai, estão enfiados, Senhor Deus, Pai querido, nessas drogas, ó Pai querido. Venha, Senhor Deus, dar o livramento para os filhos, ó Pai querido, que estão nas drogas, Pai querido, acabando com a sua casa, vendendo tudo, vende carro, vende casa, vende tudo para sustento da droga, Senhor Deus. Pai querido, não deixa, Senhor Deus, que as drogas venham destruir a vida das pessoas, ó Pai. Estende as tuas mãos, ó Pai querido, sobre as nossas vidas, protegendo as nossas vidas, protegendo, Pai querido, nossos filhos, Pai querido, de todos os males que assolem a face da terra. Não deixe que nenhum mal venha suceder, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque, Pai querido, confiamos no Seu nome, acreditamos no Senhor, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus que opera milagres. Venha, Senhor Deus, operar milagre, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha, Pai querido, abençoar, Senhor Deus, a Jaine, a vida, Senhor Deus, da sua mãe, do seu pai, e daquela família que eles estão intercedendo, que precisa de ajuda espiritual, precisa, Pai querido, que o Senhor venha, Pai querido, abrir uma porta, Senhor Deus, de escape para aquela família, tirando das drogas, da contenda. Pai querido, Pai amado, opera um grande milagre, Senhor Deus, sobre a vida, Pai querido, de cada um que necessita, Pai querido, largar das drogas, da prostituição, da bebida, do cigarro. Pai querido, Pai amado, ajuda cada pessoa, Senhor Deus, ajuda, Senhor Deus, cada pessoa, Pai querido, que está, Senhor Deus, necessitado da Tua misericórdia, Senhor Deus. Ajuda a irmã Jaci, ó Pai, faz pouco tempo que ela perdeu o seu esposo. Ajuda ela, Senhor Deus, conforte o teu coração. Pai querido, Pai amado, há um pedido de oração também do João Vovazores, Senhor Deus, que ele pediu a oração, meu Pai, para aquele, Senhor Deus, que perdeu o seu ente querido, está sofrendo, Senhor Deus. Faz pouco tempo, Senhor Deus, que perdeu a sua esposa. Pai querido, Pai amado, Pai querido, venha abençoar, Senhor Deus, o teu filhinho pequeno que ficou, Senhor Deus, juntamente com ele, para que ele cuide, Senhor Deus. Pai querido, dá sustentação, meu Pai, para cada um de nós, quando precisarmos do Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós confiamos, ó Pai querido, na Tua graça, na Tua misericórdia, sobre as nossas vidas, ó Pai. Opera um grande milagre, Senhor Deus, sobre a vida de cada pessoa, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai querido, na nossa necessidade. Opera um grande milagre, Senhor Deus. Opera um grande milagre na vida das pessoas, ó Pai, que são confiantes, estão confiantes no Senhor. Estão orando juntamente comigo, Senhor Deus.
Pai querido, Pai amado, abençoa poderosamente, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Estende as tuas mãos, ó Pai querido, sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor Deus, discernimento do teu Espírito para saber, ó Pai querido, a hora de falar, a hora de se calar. Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas necessidades. Somos dependentes do Senhor, ó Pai. Estende as tuas mãos, ó Pai. Venha, Pai querido, florir, Senhor Deus, esse vaso, Senhor Deus. Venha florir, Senhor Deus, essas pessoas que necessitam, Pai querido, das tuas mãos, ó Pai querido. Venha operar um grande milagre, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do teu Espírito Santo, meu Pai. Opera milagres em nosso meio, Senhor Deus. Somos dependentes do Senhor, meu Pai. Opera, Senhor Deus. Opera, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Ajuda, Senhor Deus, os meus irmãos que se encontram, Pai querido, fraco diante da tua presença. Meus irmãos, minhas irmãs, Senhor Deus, Pai querido, que não tem força, Pai querido, para ir à igreja, para orar, para ler a tua palavra. Ó Pai querido, ajuda, Senhor Deus, cada irmão, ó Pai querido, que se encontra com fraqueza, Pai querido. Ajuda, Senhor Deus. Opera um grande milagre, Senhor Deus, em nossas vidas. Somos dependentes do Senhor, ó Pai. Estende as tuas mãos para nós, operando milagres, Senhor Deus, e prodígios, Senhor Deus. Venha curar as enfermidades, Senhor Deus. Ajuda, meus irmãos, ó Pai querido. Ajuda, meus irmãos, ó Pai querido. Opera um grande milagre, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Estende as tuas mãos, Senhor. Dá força para os meus irmãos que estão fracos. Pai querido, Pai amado, meus irmãos que se encontram, Pai querido, com necessidade financeira, necessidade espiritual. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que te busca, Senhor Deus, que pede, Senhor Deus, por amor do teu nome, Senhor Deus. Abençoa o mineiro, Senhor Deus. Abençoa o Daniel, Senhor meu Pai, que sempre está, Senhor Deus, acompanhando a oração, meu Pai. Abençoa o teu pai, Senhor Deus. Abençoa a tua mãe. Abençoa, Senhor Deus, cada vez mais o seu amigo, que agora já está trabalhando até, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, já está recuperado da enfermidade, da cirurgia que fez, ó Pai querido. Abençoa poderosamente, Pai querido, todos os meus irmãos, ó Pai, todas as minhas irmãs, ó Pai querido, Pai amado. Opera grandes milagres, Senhor Deus. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Abençoa, Senhor Deus, Estados Unidos, a Europa, Senhor Deus. Abençoa, Senhor meu Pai, ó Santo Deus de Israel. Venha abençoar a Amazonas, Senhor Deus. Abençoa, Pai querido, protege o nosso Brasil contra a astuta cilada do adversário. Protege-nos, ó Pai querido, contra a astuta cilada do adversário. Ajuda-nos, ó Pai querido. Abençoa, Pai querido, o Bolsonaro. Pai querido, Pai amado, abençoa a tua esposa, que são temente ao Senhor, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, para que o Bolsonaro seja usado, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Ó meu Deus, meu Pai, abençoa a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, abençoa o Japão, Estados Unidos, abençoa, Senhor Deus, os países, ó Pai, por aí afora. Pai querido, Pai amado, que não aceita o teu evangelho, que não aceita o teu evangelho ser pregado em seu país, ó Pai querido. Ajuda, Senhor Deus, na troca do governo, para que teu nome venha ser glorificado. Troca o governo, Senhor Deus, para que o teu evangelho possa entrar, Senhor Deus. Troca o governo, Senhor meu Pai, para que teu evangelho possa ser pregado nesses lugares, ó Pai. E não seja, Pai querido, os homens de Deus, mulheres de Deus, ó Pai, quantos são mortos, ó Pai querido, por pregar o teu evangelho em lugares que não pode pregar.
Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Pai querido, todos os países, ó Pai querido, que ainda não consegue, Pai querido, ouvir o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação. Pai querido, Pai amado, abençoa Jerusalém, ó Pai querido, envia, Senhor Deus, Pai querido, o Teu Espírito Santo, para convencer, ó Pai querido, israelita, Pai querido, que Jesus é, Senhor Deus, o Messias, Pai querido, que foi crucificado. Ó meu Deus, ajuda eles, ó Pai, a entender que o Messias já veio e que vai ver agora pela segunda vez, Senhor Deus. Pai querido, abençoa Jerusalém, para que eles reconheçam o Senhor Jesus como, Senhor Deus, o Messias tão esperado. Pai querido, Pai amado, livra, Senhor Deus, Israel, Pai querido, dos falsos profetas, Pai querido, do Messias, o falso Messias que está por vir, ó Pai querido, livra o povo de Israel do sofrimento. Pai querido, Pai amado, ajuda, Senhor Deus, abençoa a irmã Lira Fernandes, ó Pai querido, opera grandes milagres na vida dela, Senhor Deus, que Teu nome venha ser glorificado, venha abençoar ela, Senhor Deus, Teu esposo, Pai querido, Pai amado. Eu não sei, ó Pai, a necessidade de cada irmão, de cada irmã, mas o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor sabe onde está a dor, o Senhor sabe onde está o sofrimento. Pai querido, Pai amado, estende as Tuas mãos, ó Pai querido, operando milagres, ó Pai querido, sobre as nossas vidas. Somos dependentes do Senhor, ó Pai. Estende as Tuas mãos, ó Pai poderosa, abençoando, Senhor meu Pai, os seminaristas, Senhor Deus, que estão fazendo seminário na igreja. Dá força para eles, dá força para os professores. Pai querido, Pai amado, venha abençoar poderosamente a cada um deles, ó Pai, que ele possa passar esses 4 anos estudando e sendo abençoado. Pai querido, que não haja, Pai querido, nenhum mal venha suceder contra eles. Pai querido, Pai amado, que todos os problemas, ó Pai, seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente a vida de cada irmão, Senhor Deus, de cada irmã, Senhor meu Pai, que está, Senhor Deus, orando, Pai querido, conosco. Pai querido, abençoa minha esposa, que está orando comigo aqui na igreja, que está orando juntamente com o pastor Esdra, a missionária Débora. Pai querido, a Lucilda, Senhor Deus, está orando conosco, estão em uma só intercessão. Pai querido, Pai amado, o presbítero também, Senhor Deus, está, Senhor Deus, intercedendo juntamente aqui na igreja. Estamos em um só Espírito, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar as pessoas, abençoar os ministérios, abençoar o ministério do pastor, para que ele possa apacentar, abençoar, Senhor Deus, o ministério, Senhor Deus, do louvor, para que possa Te louvar, o ministério daquele que toca, que possa tocar, Senhor Deus, o louvor ao Senhor, ó Pai, dentro da congregação. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente a vida, Senhor Deus, de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que está intercedendo por nós pelo Facebook. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor Deus, abundantemente, Pai querido, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, que o Senhor possa dar direção a eles, ó Pai, para que eles possam retroceder, que eles possam reconhecer, Pai querido, que não há outro caminho a não ser, ó Pai querido, o Senhor. Pai querido, Pai amado, coloca no coração dos filhos pródigos, das filhas pródigas, Pai querido, Pai amado, que o Senhor ainda não desistiu deles. Pai querido, Pai amado, venha abençoar, Senhor Deus,
as pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, para que eles possam, Pai querido, voltar a louvar e bendizer o teu nome. Oh meu Deus, venha abençoar o teu povo, Senhor Deus. Aqueles que não conhecem o Senhor ainda, que eles possam conhecer, Pai querido, Pai amado, que eles venham ter força, Pai querido, de largar, Senhor Deus, a idolatria, Senhor Deus, e venha, Pai querido, a acreditar somente no único Deus, o Deus de Israel. Ó Pai querido, Pai amado, ajuda o teu povo, Senhor Deus, ajuda o povo da terra, Senhor Deus, a sair fora da idolatria, da feitiçaria, Senhor Deus, da quimbanda, candomblé, magia negra. Ó Pai querido, do espiritismo, Senhor, ajuda eles, ó Pai querido, a achar o caminho do Senhor, Pai querido, pois a tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó meu Deus, opera, Senhor Deus, um grande milagre, Senhor Deus, no coração das pessoas. Venha dar, Senhor Deus, para cada um, Senhor Deus, sabedoria, pois, Senhor Deus, está escrito na tua palavra que o povo se destrói porque falta entendimento, falta sabedoria. Traga sabedoria para nós, Senhor Deus, para que nós não perdemos a nossa salvação. Pai querido, traga sabedoria para nós, Senhor Deus, para que nós podemos, ó Pai, ser fiel ao Senhor, ó Pai. Venha abençoar, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, na face da terra. Pai querido, pessoas que estavam seguindo o Senhor, pararam, Senhor Deus, na metade do caminho. Pai querido, a sua semente caiu entre espinhos, a sua semente caiu, Senhor Deus, nas pedras, nos pedregais. Outros pássaros roubaram a sua semente, roubaram a sua fé, a sua coragem, o seu ânimo. Pai querido, Pai amado, ajuda, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, a reencontrar com o Senhor novamente. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, a vida do Roger, Senhor Deus, para que ele venha, Senhor Deus, estudar. Pai querido, ser um bom profissional. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, para que essa porta venha ser aberta para ele e o teu nome venha ser glorificado. Abençoa, Pai querido, abre a porta de emprego, Senhor Deus. Pai, abençoa a vida do Célio, que ele possa conseguir vender, ó Pai querido, as suas coisas que ele vende, Pai. Pai querido, Pai amado, que ele possa conseguir vender terreno, que ele venha conseguir vender carro, que ele venha conseguir vender o seu espetinho, Pai querido, para que ele venha ser abençoado. Pai querido, ajuda, Senhor Deus, o Célio, Pai querido, naquilo que ele tem necessidade de parar. Pai querido, ajuda ele, Senhor Deus, para que teu nome venha ser glorificado. Pai querido, Pai amado, opera um grande milagre, Senhor Deus, no coração das pessoas, que realmente, Pai querido, nós podemos reunir na igreja em espírito e em verdade, louvar em espírito e em verdade, pregar em espírito e em verdade, fazer a tua obra, Senhor Deus, em espírito e em verdade, por amor às almas, por amor ao teu Santo Espírito. Pai querido, que nada venha, Senhor Deus, fazer com que nós venha se gloriar ao pregar, se gloriar ao cantar um louvor ao Senhor. Pai querido, Pai amado, que toda honra, toda glória, toda exaltação seja levada diante do teu trono, pois o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória, pois é o Senhor Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Senhor Deus, toda honra, toda glória seja levada diante do Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus. Estende as tuas mãos, ó Pai querido, poderosa para nossas vidas, ó Pai.
Estende as tuas mãos, ó Pai querido. Opera um grande milagre, Senhor Deus. Abençoa a vida do Sebastião, a vida, Senhor Deus, ó Pai querido, de todos os irmãos, ó Pai, que está ouvindo, Senhor Deus, a oração. Que teu nome venha ser glorificado. Ajuda na necessidade de cada um, Senhor Deus. Cada pessoa tem uma necessidade, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor, ó Pai querido, venha, Senhor Deus, a entrar, Senhor Deus, de acordo com a necessidade de cada um, ó Pai. Que o Senhor venha operar um grande milagre, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Pai querido, as nossas vidas, ó Pai. Venha operar um grande milagre, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar todos os ouvintes, Pai, da Web Rádio Monte das Oliveiras e da Web Rádio Gospel Vale. Que o Senhor, Pai querido, venha abençoar poderosamente, Senhor Deus, todas essas pessoas, ó Pai, que necessita, Pai querido, de ouvir, Senhor Deus, essa oração. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, poderosamente a vida da irmã Deise, Senhor Deus, da vida do Ricardo, Senhor Deus. Pai querido, já tenho pedido em oração, ó Pai, mas continuo orando, Senhor Deus, por esse casal. Que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor Deus, da irmã Deise e do Ricardo. Que o Senhor venha preparar, Senhor Deus, serviço bom. Que o Senhor venha, Pai querido, abençoar a Deise no curso que ela está fazendo, Pai querido, de socorro. Que o Senhor venha dar força para ela, para que ela venha aprender mais e mais a ser socorrista, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor venha abençoar esse casal, ó Pai, ao ponto deles conseguir, ó Pai, um lugar próprio para morar, uma casa própria para morar, Senhor Deus. E o teu nome vai ser glorificado, assim como o Senhor, Pai querido, é glorificado na minha vida, Senhor Deus. Quantas provas, Pai querido, eu passei, mas acredito, Senhor Deus, que todos os meus irmãos, ó Pai querido, possam receber a bênção do Senhor, ó Pai. Que a bênção do Senhor, ó Pai, que não acrescenta dor, só acrescenta a bênção sobre as nossas vidas, possa abundar e superabundar no coração de cada pessoa, Pai querido. Venha, Senhor Deus, abençoar poderosamente, Pai querido. Que o Ricardo, Pai querido, no seu serviço, seja um canal de bênção na vida do Pai querido, das pessoas lá no serviço. Pai querido, Pai amado, que o Ricardo seja cada vez mais uma bênção na congregação, juntamente com a tua esposa, Senhor Deus. Venha abençoar, Senhor Deus, poderosamente a vida desse casal, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, opera milagres, Senhor Deus, no nosso meio. Estende as tuas mãos para nós. Oh, meu Deus, precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos, ó Pai querido, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus. Opera maravilha, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor Deus. Opera um grande milagre, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, operar milagres em nosso meio, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa todas essas pessoas, ó Pai, que está, Senhor Deus, orando juntamente conosco. Pai querido, Pai amado, que teu nome venha ser sempre glorificado, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus. Pastor, Senhor Deus, venha abençoar, Senhor Deus, nosso pastor. Venha abençoar nossa pastora, Senhor Deus. Abençoa o pastor Milton, Senhor Deus, juntamente com a tua esposa, Pai. Pai querido, da igreja Holiness, de lá de Itaquaquecetuba, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o pastor, Senhor Deus, Davi, Pai querido, Pai amado, de lá do Cambuci, ó Pai, juntamente com a sua esposa. Abençoa os pastores das igrejas Holiness. Abençoa os pastores, ó Pai querido, que estão me ouvindo. Pastor Isaías, pastor Elias. Abençoa, Pai querido, pastor Pedro Tomé. Abençoa poderosamente, Pai querido, Pai amado, os pastores, ó Pai querido, pastor Célio. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor Deus. Que o teu nome venha
pastor Alberes, que o Senhor venha abençoar o pastor Alberes, Pai querido, grandiosamente, Senhor Deus. Venha abençoar as tuas vendas, Pai querido, Pai amado, que trabalha com o extintor. Abençoa a vida dele, Senhor Deus. Que o teu nome venha a ser sempre glorificado na vida do pastor, Senhor Alberes. Venha abençoar poderosamente, Senhor Deus, cada um de nós, Senhor Deus. Todos, ó Pai querido, que faz parte da nossa igreja Rollins, seu Pai. Aqueles irmãos que se afastaram dos teus caminhos, afastou da igreja, não está mais vindo para a igreja, Senhor Deus. Abençoa eles para que eles possam sentir vontade de congregar novamente, para que teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus. Opera milagres, seu Pai querido, nos corações das pessoas. Essas pessoas, ó Pai, que se encontram dentro de casa, Pai querido, Pai amado, não tem força para ir para a igreja. Ajuda eles, ó Pai querido, a congregar, Senhor Deus, buscar a tua presença, buscar a força do Senhor, ó Pai. Ajuda meus irmãos, ó Pai querido, a ter força para estar congregando, estar em comunhão com os irmãos, ó Pai querido. Venha abençoar, Senhor Deus, a comunhão no repartir do pão. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Isoraide, Pai querido, Pai amado, que está lá, Senhor Deus, lá na cidade de Rondônia. Abençoa a vida dela, Senhor Deus. Abençoa a vida do teu esposo, dos teus filhos, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a vida da Isoraide. Pai querido, Pai amado, que a necessidade dela, Pai querido, o Senhor possa, Pai querido, Senhor Deus, atender, Senhor Deus, os teus pedidos, as tuas orações. Que teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, ouvindo a nossa oração, está intercedendo conosco, Pai. Hoje não deu, Senhor Deus, para estar fazendo programação na rádio, porque estamos, ó Pai, na igreja. Nós estamos aqui na igreja e por isso, Senhor Deus, estou aproveitando para fazer essa oração, ó Pai, através do Facebook, Senhor Deus. Que teu nome, Pai querido, venha a ser glorificado, que o Senhor possa encontrar com essas pessoas, Pai querido, que precisa, Pai querido, de alguma coisa, Pai querido, na sua vida, para estar bem, Senhor meu Pai. Os casamentos que estão destruídos, os casamentos, ó Pai querido, que estão sendo bombardeados pelo adversário, que o Senhor possa repreender esse mal, que o Senhor possa repreender, Senhor Deus, todo laço de macumbaria, feitiçaria, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha repreender, Senhor Deus, todo laço do inimigo contra a vida, Senhor Deus, Pai querido, dos casais, Pai querido, que estão se separando, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha, Pai querido, colocar as tuas mãos de graça e de misericórdia sobre a vida de cada um, Senhor. Os jovens que largaram da tua presença, os jovens que pararam, Senhor Deus, de louvar na igreja, agora estão no mundo, estão indo para os bailes, Pai querido, estão se prostituindo. Oh Pai, toma conta dos jovens, Pai querido, que não tiveram força para caminhar, Senhor Deus, Pai querido, não aguentaram, Senhor Deus, as provas, as lutas, as tentações e voltaram para trás. Ajuda, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai querido. Visita, Pai querido, cada grupo de jovem na congregação. Ajuda, Senhor Deus, cada grupo das irmãs, do círculo de oração, Pai querido, do conjunto do varão. Pai querido, Pai amado, que teu nome venha a ser glorificado na vida dessas pessoas, ó Pai. Que essas pessoas venham a retroceder para os teus caminhos, que os filhos pródigos, as filhas pródigas podem voltarem, Pai, arrependidos, Senhor Deus, dos seus pecados, e voltar novamente para a congregação do justo, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Dá força para eles voltarem, Senhor Deus, dê força para eles se levantarem, Senhor Deus, para que os filhos pródigos possam voltar, Senhor meu Pai. Que as tuas mãos, ó Pai querido, vem estar sendo intercedida, Senhor Deus, por nós. Ó Espírito Santo da verdade, Espírito Santo, intercede por nós, Espírito Santo.
como o Senhor diz em tua palavra, que teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vem Espírito Santo, vem amigo Espírito Santo, venha confortar os corações das pessoas desiludidas da vida, pessoas que foram desiludidas, Senhor, Pai querido, com o marido, com a esposa, com o namorado, Pai, desiludido com pastores, ó Pai, desiludido, Senhor Deus, por alguma coisa, pessoas, ó Pai querido, que entraram em depressões por causa de alguém, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, repreenda toda depressão na vida dessas pessoas, Pai querido, Pai amado, não deixa, Senhor Deus, que as pessoas venham, Senhor Deus, ficar num quarto fechado, Pai querido, Pai amado, sem assunto, Pai querido, só perdendo tempo, Senhor Deus. Faça com que essa pessoa, Pai querido, que se encontra, Pai querido, depressiva, possa se levantar, Senhor Deus. Hoje ela possa se levantar, hoje ele possa se levantar, Senhor Deus, e louvar o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Ajuda, Senhor Deus, as pessoas que se encontram em depressão, Pai querido, Pai amado, pessoas que não têm, ó Pai querido, mais ânimo para nada, mulheres que não têm mais, ó Pai querido, vontade nem de lavar roupa, nem de arrumar a casa, ó Pai querido, Pai amado, que esse tipo de depressão, ó Pai querido, venha cair por terra na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, Pai querido, homens que se encontram desempregados, estão, ó Pai querido, decepcionados, e muitas das vezes não tem força para, Senhor Deus, sair para procurar emprego. Ajuda, Senhor Deus, para que os meus irmãos, ó Pai, tenham força de sair para procurar emprego, Senhor Deus, que as palavras negativas que as pessoas dizem a respeito, que hoje já não tem mais emprego, possa cair por terra, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a vida de cada pessoa, Senhor Deus, que nós estamos intercedendo. Cada um tem um problema, Senhor. Vai de encontro à vida do João Batista, vai de encontro, Pai querido, à vida dos teus filhos, ó Pai, o João Paulo, ó Pai querido, Pai amado, o Mateus, abençoa a vida deles, abençoa a vida da tua esposa, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, que o seu nome venha a ser glorificado para todos sempre, Pai querido, nos corações dessas pessoas, ó Pai, que se encontram em lutas e aflições, pessoas que se sentem, Pai querido, abandonado pelo Senhor, ó Pai. Pai querido, quantos dizem, Pai, que o Senhor abandonou a eles, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, é um Deus todo-poderoso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai querido, Pai amado, Deus forte, poderoso, príncipe da paz, o Emanuel, Pai querido, Deus conosco, ó Pai querido, Pai amado, estende as tuas mãos para nós e ouve, Pai querido, as nossas orações que pedimos ao Senhor. Pai querido, muitas das vezes oramos em tristeza, Senhor, muitas das vezes oramos, ó Pai querido, em angústia, assim como Ana, Senhor Deus, orou, Pai querido, em angústia, só mexendo os seus lábios. Quantos, ó Pai querido, estão em angústia, Pai querido, nesse momento, clamando pelo teu marido que foi embora de casa, ou a esposa que foi embora de casa, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai querido, estão longe do seu, Pai querido, dos seus entes queridos, Pai querido, fora do Brasil. Ah, Senhor Deus, abençoa teu povo, Senhor Deus, que te chama pelo teu nome, Senhor Deus, como diz a tua palavra, Senhor Deus, esse povo que te chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Venha, Senhor Deus, sarar a nossa terra, venha, Senhor Deus, ouvir o nosso clamor, a nossa petição, os projetos da nossa mente, o projeto da nossa igreja, o projeto da congregação. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus e Pai todo-poderoso, estende as tuas mãos, ó Pai querido,
para nossas vidas. Pai querido, abençoa os projetos dos pastores, que tem projeto de crescer a igreja, de crescer, Pai querido, a construção da igreja. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, cada coração, Pai querido, que quer, Senhor Deus, crescer na Tua presença, Senhor. Pai querido, Pai amado, estende as Tuas mãos para aqui, para baixo, que estamos clamando, Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, clamando ao Senhor, ó Pai querido, estamos em intercessão, ó Pai, pelas vidas que estão necessitadas. Pai querido, Pai amado, opera um grande milagre, Senhor Deus, na vida de cada pessoa, Senhor Deus, que se encontra com necessidade, tanto financeira como espiritual, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Pai querido, essa campanha de oração, ó Pai, de segunda a sexta-feira, Senhor Deus, Pai querido, pela Web Rádio Monte das Oliveiras e pela Web Rádio Gospel Vale, Senhor Deus. Abençoa, Pai querido, para que nós podemos, ó Pai querido, abranger, Senhor Deus, essa corrente de oração, ó Pai. Pai querido, Pai amado, estamos em intercessão aqui, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa pastor Marcelo, que não deu para ele estar, Senhor Deus, compartilhando conosco nesse dia de hoje. Ó Pai querido, abençoa, Pai querido, o casamento dos teus filhos, ó Pai. Abençoa o teu casamento, abençoa, Senhor Deus, os teus projetos. Abençoa poderosamente, Senhor Deus. Abençoa, Pai querido, a viagem missionária. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa preparar tudo, Senhor Deus, para a viagem missionária. Pai querido, Pai amado, estende as Tuas mãos, ó Pai querido, sobre as nossas vidas, ó Pai. Opera um grande milagre, Senhor Deus. Estende as Tuas mãos, ó Pai querido, para cada um, ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor conceda essa bênção, essa vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus.